Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional e estamos aqui para falar finalmente o primeiro vídeo sobre o Mundial de Clubes, né? Já tava devendo, eu queria fazer um antes até, né? As partidas começaram ontem, claro, mas eu queria ter feito um vídeo antes, mas não tem problema, esses dias todos terão vídeos aqui. E esse primeiro talvez a partida que eu vou falar um pouquinho mais a fundo seja Palmeiras e Porto ontem, né? Que empataram por 0-0. Mas eu queria falar sobre a ideia do Mundial no geral, né? Que eu já acho que, não sei se no geral, né? Mas dá pra considerar uma ideia de sucesso, eu acho. E eu vou explicar o porquê. Antes, deixa aquele like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Estamos no começo do canal, claro. Se você não me conhece, eu tenho um primeiro canal chamado Jogo Falado, que cobre mais Santos e Seleção Brasileira. E é bem maior que esse aqui, até porque começou faz mais tempo, né? Estamos começando, engatinhando nesse aqui para falar sobre futebol internacional, né? Na verdade, o Mundial começou sábado, né? Eu falei ontem, começou sábado com um empate entre Al Ahly e Inter Miami, né? Foi 0-0, né? Pelo grupo A, abertura, e um jogo bem bom, né? Um jogo bem movimentado, que tiveram chances perdidas. O Al Ahly perdeu o pênalti, por exemplo, mas que teve aquela preocupação antes de público, né? Não tinham vendido tantos ingressos, parece que de última hora teve ingresso sendo vendido a $5, né? Acho que isso é um preço que você paga por colocar em um país que não tem tanta... Como é que eu posso dizer? Não é que eles não gostam de futebol, até porque, por exemplo, Botafogo e Seattle Sounders, né? A torcida do Seattle é uma das, né, mais fiéis, assim, né? Que acompanha bastante e sempre enche o estádio e tudo mais. Até porque é um time um pouco mais tradicional também, né? Na MLS. A do Inter Miami não, ainda está chegando agora, né? Que vocês sabem, com o Messi começou a ter uma atração maior mesmo, né? E quando eu digo isso, não só a atração dentro de campo, mas o torcedor começou a querer torcer para o Inter Miami, né? Enfim, então acho que isso é um preço que você paga, porque são dois times ali que o Al Ahly, claro, tem uma torcida gigantesca, mas nacionalmente falando, né, no Egito. Aliás, acho que na África inteira deve ter, eu não sei o levantamento ao certo, mas deve ter. Então, é uma viagem muito longa, muito cara, então, claro, é difícil, né? Mas quando você coloca num país como esse, você corre esse risco, né? Agora, claro, os jogos grandes que envolvam, por exemplo, PSG e Atlético de Madrid, o estádio tinha lá 80 mil pessoas, né, o Rose Bowl, né, onde o Brasil foi tetra, inclusive. Ou times sul-americanos, eu acho que os times sul-americanos vão lotar todos, tá? Do Palmeiras ontem estava muito cheio o estádio, eu não sei qual foi a capacidade, mas estava bem cheio. O do Boca Juniors, né, já estão circulando vários vídeos aí da torcida do Boca nas praias de Miami, um absurdo, né? A do Flamengo também, eu vi vídeos, né, num shopping, acho que foi, sei lá, é bastante torcedor. Acho que os públicos de sul-americanos vão ser essa. Aliás, Real Madrid também, né, porque time grande, claro. Real Madrid e Boca Juniors foram os únicos que venderam todos os ingressos, né, para sua estreia já. Então, como eu falei, acho que vai ter mais ou menos isso. O Palmeiras e Porto tinha 46 mil torcedores. Pô, e tá falando que foi abaixo da expectativa ainda. Pô, caramba, eu acho que foi um público alto. Ainda mais se a gente considerar, né, que pro brasileiro viajar para lá, o argentino também, né, é complicado, né? O dólar é muito mais alto que a nossa moeda e tal, enfim. Mas eu acho que foi uma ideia, no geral, o público vai acabar comprando. Se você faz aqui no Brasil, esquece, é jogo lotado todos os confrontos, né? E o San Hyundai e Mamelodi Sundowns ia dar 30 mil, no mínimo, dependendo do horário, claro. Mas, então, acho que a questão do público vai pegar ainda um pouco mais para as fases mais para frente, mas, repito, nesses jogos tiveram públicos altos, né? Tipo, Bayern e Auckland também foi um público alto, mesmo sendo um jogo profissional contra amador, né? 10-0, se você não viu, foi jogo de domingo, primeiro jogo de domingo, 1h da tarde, 10-0. E o Bayern jogou assim, brincando, porque se joga sério faz 30. Mas, não é culpa do Auckland, claro, né? Eu ia falar que foi um sucesso justamente por essa questão de você conseguir envolver países de todo mundo, né, de níveis diferentes. Eu não me incomodo particularmente, eu vi gente falando que tava com dó do Auckland. Dó por quê? Eles foram campeões. Ou pior ainda, quando o papo é de que não merecia estar lá. Puta que pariu, aí me deixa maluco de raiva. Foram campeões da Oceania, foram os melhores do seu país, do seu continente, no caso até. Estão lá, méritos totais, não tem o que discutir aí. Mas claro, você pega um adversário, o maior sinal de respeito ao adversário continuar indo pra cima, azar o seu, né? Então nem eles, certamente os jogadores do Auckland não estavam incomodados com isso. Mas enfim, então
essa questão de fazer esse intercâmbio, né, do mundo inteiro jogando entre si ali, acho que mais para frente até vai ficar mais pegado questão de nível de enfrentamento. Mesmo PSG e Atlético de Madrid, eu acho que o PSG também puxou o freio, né, quando abre o placar cedo, e o calor também influenciou muito, né? Esse jogo foi lá no Rose Bowl meio-dia, né? A sensação térmica era de 40 graus. O que inclusive já levanta a questão do outro debate, né? Vi lá o presidente do Porto, o ex-treinador André Vilas-Boas, né, falando, da gente tá em final de temporada e tudo mais, mas o outro Mundial, né, essa Copa Mundial de Clubes, o outro Mundial, né, o chamado Intercontinental, que é Mundial também, os brasileiros, sul-americanos, sempre chegam no final de temporada, né, e não tem essa desculpa. Então, vamos pontuar que qualquer coisa aí é desculpa. O calor eu realmente entendo, porque os dois times reclamaram, PSG e Atlético de Madrid, e realmente não é de bom tom, né? Eu vi muita gente falando, não aguentariam no Brasil. Mas no Brasil não tem jogo meio-dia, né? Tem aquele jogo das 11 da manhã, que já é um absurdo também, mas normalmente ele acontece quando não tá tão calor ou em outras regiões, né? Mas, por exemplo, eu mesmo já fui aqui na Vila Belmiro, Santos e Joinville, 11 horas da manhã, um calor de quase 40 graus também. É absurdo, né? Isso não existe, né? Falta bom senso também nessa questão. Os horários têm que ser um pouquinho melhores, porque não tem como você praticar o mais alto nível com 40 graus na sua cabeça meio-dia, né? Mas enfim, então a competição no geral, acho que é muito legal, a ideia é ótima, os clubes acho que vão comprar, especialmente mais pra frente. Claro que o financeiro teve que entrar, especialmente para os times europeus levarem a sério, né? Porque é uma premiação muito alta. Mas assim, convenhamos que a FIFA vai ganhar muito dinheiro com isso também, né? Então, que seja distribuído entre os clubes que são realmente os protagonistas do evento, né? Mas, enfim, ontem tivemos, né, Bayern 10-0 no Auckland City, PSG 4-0 no Atlético de Madrid. O Palmeiras e o Porto empataram 0-0 e o Botafogo e o Seattle Sounders. O Botafogo venceu, né? 2-1. Primeiro gol brasileiro, primeira vitória brasileira do Mundial. Eu só vi o primeiro tempo, até quando o Botafogo abre 2-0. O segundo eu fui dormir e o Seattle, inclusive, diminui, né? Teve chance de empatar. Mas hoje tem Chelsea e Los Angeles, às 4 horas. Não é o Los Angeles Galaxy, é o Los Angeles FC, tá? 7 horas da noite tem Boca Juniors e Benfica. Eu tô com muita expectativa para ver qual vai ser esse jogo, porque o Benfica é muito melhor que o Porto nessa temporada. E o Boca é pior que o Palmeiras também. Eu já vou chegar nisso. E Flamengo Esperance, da Tunísia, o Esperance, se eu não estou enganado, mas é um time africano. E acho que o Flamengo é favorito, inclusive, nesse jogo. Mas o que eu ia falar, né? Sobre a questão do nível. Da Tunísia, o Esperance. Mas sobre a questão do nível, eu não acho que nenhum brasileiro tem chance de ganhar. Quer dizer, chance tem, né? Mas a gente sabe que é muito difícil. Mas o Botafogo, com essa vitória e a goleada do PSG sobre o Atlético, se coloca em boa chance de classificar. O Palmeiras, eu já achava antes que ia classificar, né? Porque é melhor do que o Al-Ahly e que o Inter Miami. Apesar que a amostra recente no Al-Ahly contra o Mundial, aliás, no Mundial contra o Al-Ahly venceu o Palmeiras, né? Mas acho que venceu não, né? Empata e fica com a disputa do terceiro lugar lá nos pênaltis, né? E no outro ano também, né? Acho que o Palmeiras enfrentou o Al-Ahly depois, no ano seguinte. Sei lá, como é que foi? É que o Palmeiras perde do Tigres e aí depois do Al-Ahly nos pênaltis, na disputa do terceiro lugar. Aí em 2022, eles... Cadê? Não, 2022 é a do Flamengo com o Al-Hilal. Calma. Aí 2021... Aqui teve... A 21 é a final do Palmeiras e Chelsea. Calma. Aí o Palmeiras vence o Al-Ahly, é isso. Aqui em 2020 o Palmeiras perde para o Al-Ahly e 2021 vence. Perdão pela divagação aqui. Mas voltando, acho que o Palmeiras vai classificar e com o empate, quem sabe não dá para garantir o primeiro lugar de repente? Porque aí você imagina que o Porto vai vencer o Inter Miami, o Al-Ahly também, o Palmeiras vai ter que fazer saldo. O Botafogo, já falei, o Flamengo tem um claro adversário direto que é o Chelsea, os outros dois em teoria também são mais fracos, né? E o Flu eu não sei não, porque de verdade eu não faço ideia como está o Wilson Hyundai, uma Mamelodi Sundowns, né? Mas tem o Borussia Dortmund ali na estreia, que é o seu adversário mais difícil. Mas sei lá, de repente conseguindo um empate também, ou mesmo que seja derrotado, mas vença bem o Wilson e o Mamelodi Sundowns, né? Pode ser que passe, enfim. Mas eu acho que é muito legal a gente ter esse tipo de enfrentamento entre o mundo inteiro. E até para entrar na discussão, né, do Palmeiras e Porto já, e falar sobre o nível Brasil e Europa. Eu não ligo muito para a questão de que os caras ficam, né? A gente tá... O europeu acha isso, o europeu acha aquilo da gente, a gente tem que encostar no nível deles. De verdade, por que a gente precisa da validação do europeu? Eu não vejo sentido nisso. Se
os caras do Porto lá querem achar que no Brasil seria o campeão brasileiros fácil, tá bom. Eu acho que não, mas fazer o quê? Deixa eles pensarem assim, né? O empate ontem, o Palmeiras foi melhor, não acho que foi um amasso, igual eu ouvi muita gente falando. É que os 15 minutos finais ali, realmente, o Porto parou de jogar e o Palmeiras ficou mais em cima, mas acho que o Palmeiras teve boas chances, o Porto no primeiro tempo também, né? Até teve. Mas foi um jogo, no geral, equilibrado ali, com o Palmeiras sendo melhor, sim, tá? Só que eu acho que isso não quer dizer muita coisa, porque é óbvio, o primeiro nível da Europa a gente nem discute, né? Bayern, Real Madrid, óbvio que não tem como nenhum sul-americano competir com eles. Um segundo escalão, não sei, de repente a gente consegue. Agora, um terceiro, que é o Porto, para mim o Porto tá no mesmo nível de times como, sei lá, Galatasaray. Por exemplo, o Chelsea ganhou a Conference League esse ano. É o terceiro escalão da Europa. O Chelsea não era time para estar ali, né? Era um time de segundo escalão, pelo menos. O Betis, por exemplo, para mim é o mesmo nível do Porto. É tipo ali, sabe? Então, o terceiro escalão da Europa, com certeza dá para o Brasil competir. O segundo talvez também dê. Mas, tipo, o ponto aqui é, por que ligar tanto? Porque, se a gente consegue ou não. Provavelmente, se o Palmeiras, Flamengo, o Botafogo, os melhores times do Brasil jogam o campeonato inglês, eles não vão ser campeões. Não vão também brigar contra o rebaixamento, pelo menos eu acho. Apesar que na Premier League a intensidade física é outro papo também, né? Mas se joga o campeonato português, eu acho que tranquilamente os brasileiros brigariam pelo top 3 ali. Não sei se por título, né? Porque, como a gente falou, né? O Benfica e o Sporting esse ano estavam muito melhores do que o Porto, né? E ontem, mesmo enfrentando o Porto um pouquinho abaixo, o Palmeiras não conseguiu vencer, né? Acho que é também importante pontuar isso. Só que é tudo muito contexto, é para todo mundo ver, né? É tudo muito contexto. Esse Palmeiras, outro dia, estava perdendo pro Cruzeiro. E hoje estava sendo melhor que o Porto ontem. Então, é muito contexto. E aí envolve a questão do calendário, envolve a questão do horário, envolve a questão da preparação física, preparação tática, que aqui na América do Sul é bem pior do que na Europa. O Palmeiras tem um treinador europeu, né? Vamos lembrar também. Mas, enfim, é tudo muito contexto. O ponto é, eu não sei por que ligam tanto para essa questão de achar que o europeu vai achar isso, aquilo, o europeu menospreza a gente. Sim, é verdade. Mas o brasileiro também menospreza os times africanos, os times asiáticos e os times norte-americanos. Tava todo mundo falando ontem que o Botafogo ia amassar. E até para mim, como eu falei, eu só vi o primeiro tempo, foi bem melhor. Mas no segundo eu vi muita gente falando já que foi mais equilibrado e tudo mais. E sim, o Flamengo, por exemplo, é favorito contra o Esperance, mas será que é tão favorito assim, igual todo mundo pensa? Porque a gente faz justamente esse ponto, a gente faz justamente igual com os asiáticos e os africanos. E mesmo a gente tomando porrada atrás de porrada recente, igual o Botafogo perdendo pro Pachuca, o River Plate perdendo há uns anos atrás pro Al Ain no Mundial, o Flamengo pro Al Hilal, o Palmeiras pro Tigres. Gente, a gente tem exemplos pra caramba, e mesmo assim a gente não aprende, né? Então, eu acho que o futebol é tudo muito contexto, o alto nível é sempre muito equilibrado. Claro que em um nível de investimento tão grande quanto o Real Madrid, Bayern de Munique, um outro nível de estrutura, de preparação, tudo, é muito difícil. Mas mesmo assim, um jogo de repente dá para vencer, né? Mas é fato, eu não entendo. É fato que, eu digo, a gente não tem como competir com esse tipo de time, de investimento e tudo mais. Até porque imagina se fosse um campeonato alemão, dificilmente você ia ter mais regularidade que o Bayern. Dificilmente você seria campeão por isso, né? Mas, no geral, os times brasileiros, os melhores, pelo menos, têm muita condição, sim, de competir, não no mais alto nível, mas competir com o mundo inteiro. E, claro, futuramente, para a gente competir em um nível mais alto, eu acho que o nível mais alto europeu isso nunca vai chegar, especialmente pela questão econômica. Mas a gente precisa melhorar essas outras coisas. O calendário, aqui no Brasil, que eu estou falando agora só. O calendário, preparação tática, estruturas, tudo mais. Mas o que importa a gente não precisa da validação deles. É muito importante os caras entenderem isso. E para finalizar ainda, para comentar rapidinho, esse vídeo já está muito longo, falar do jogo do Palmeiras. Muito interessante a partida do Palmeiras no sentido de as questões individuais, especialmente defensivas, eu achei muito bem. O Gustavo Gomes fez uma bela partida. O Everton, quando acionado, o Porto teve 3 boas chances, né? 3, é que uma vai para fora, né? E 2 o Everton defende. A do Rodrigo Mora, que ele bate no canto. Fez uma boa partida. Eu gostei muito também da partida do Richard Rios. Eu vi muita gente reclamando. Eu também não acho que ele foi o melhor em campo, não, tá?
Mas ele fez uma boa partida também, criou algumas oportunidades, tá um pouquinho ansioso, aquela bola que ele atrapalha o Richard Rios na área. Bola veio assim de frente para ele, né? Eu entendo a empolgação dele tendo finalizar. O Aníbal fez uma partidaça também, o Aníbal Moreno, muito bem. Faltou um pouquinho mais, talvez, do Maurício, faltou um pouquinho mais do Felipe Anderson, que tá devendo no Palmeiras. Eu não acompanho o Palmeiras sempre, né? Mas pelo menos do que eu vejo, eu acho que ele entrega muito menos do que eu esperava, né? O Vitor Roque, por exemplo, que também é um jogador de muita força, que ajuda na primeira pressão, se movimenta, consegue fisicamente, né, ser um jogador importante, mas em muitos momentos ainda está devendo tecnicamente, né? O Flaco Lopes, por exemplo, ajudou mais, né? O Flaco Lopes jogou melhor, falando em questão de finalizar, de assustar os caras, do que o Vitor Roque quando entrou. Mas tiveram ali boas partidas, individualmente falando ali do Palmeiras. Acho que a estratégia no geral também foi muito boa, conseguiu pressionar o Porto em alguns momentos, né, na saída de bola, também tomou essa pressão, né? O Porto, a chance que eu falei do Rodrigo Mora é uma roubada de bola, inclusive, né, do Porto. Então, ou é uma saída errada do Everton, mas enfim, o Porto pega a bola ali na frente e finaliza. Mas foi um jogo equilibrado que o Palmeiras foi melhor. E eu acho que coloca o Palmeiras justamente nessa condição de ser o líder do grupo. Vai depender muito, claro, do saldo do Al-Ahly e do Inter Miami, ali, dos jogos contra eles. Imaginando que Palmeiras e Porto irão vencer. Porque, como eu estava falando antes, às vezes a gente menospreza esses outros países. O Inter Miami acho que é bem fraco mesmo, depende muito do Messi e é muito difícil vencer alguém. Mas o Al-Ahly é um time muito mais organizado, um time fisicamente também muito mais pronto. É uma equipe que consegue ter uma transição muito interessante também. Perdeu, né, o principal, como é que é o nome dele mesmo? O Ashur, né? Acho que é isso. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Não é o principal jogador, mas é um dos principais, o Ashur, né? Jogador de meio de campo que quebrou a clavícula, né? Provavelmente está fora aí do Mundial. Então, enfim, também vai ter um desfalque importante. Mas é um time muito organizado também, que não dá para descartar dessa forma, não. Mas é isso, eu acho que Super Mundial no geral passamos, hoje tem vários jogos, irei assistir e amanhã a gente grava aqui. E o Palmeiras e Porto em específico também, um pouquinho mais sobre essa partida. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!